Bom dia, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, pessoal, hoje o tema é: o perito, ele é competente para interpretar a ciência? E ele é competente para interpretar a lei? Então, nós vamos problematizar isso nesse vídeo hoje. Eu falo um pouco sobre isso porque eu fiz direito, né? Pelo menos uns 4, 5 meses, 5 anos de, desculpa, 4, 5 semestres de direito. E lá eu aprendi bastante coisa. Inclusive evoluiu muito os meus laudos porque eu fiz a faculdade de Direito, né? Antes, eu tenho um paradigma comigo que é o seguinte: antes do direito, meus laudos eram extremamente técnicos, né? Eram pareceres mesmo, né? Como aqueles pareceres que vocês aprendem a fazer nas faculdades, que não digo que estejam errados, mas pro jurídico é um pouco mais embaixo, tá? Parecer técnico, ele não tem tanto peso quanto um laudo pericial devidamente fundamentado e referenciado, tá? Diferença entre fundamentação e referenciamento é bem diferente. Fundamentar é você explicar como você chegou àquela situação, tá? Como foi todo o seu desenvolvimento para demonstrar o seu laudo, né? Para construir o seu laudo. Agora, citar é você, além de fundamentar, você citar livros, pareceres, entendimentos de outros profissionais, enriquecendo o seu trabalho. Isso sim é um laudo pericial, porque você não está tomando um parecer, você não está expressando um parecer monocrático, algo só seu. Você está trazendo o pensamento de outros profissionais para dentro do seu laudo. E isso faz o seu laudo ficar muito mais robusto. Excelência, essa é a minha ideia. Isso é o que eu penso. Mas o que você pensa é universal? É a razão? Não, não é. Ninguém tem a razão absoluta. E a verdade não é verdade em todo o tempo, local e época, cultura, entendeu? Agora, excelência, eu fiz um laudo onde eu apresento o meu parecer embasado no parecer de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, que dizia isso, isso e isso, excelência. Então, eu não estou trazendo aqui somente o meu entendimento, eu estou desenvolvendo um laudo científico, um estudo científico baseado em estudo científico de outras pessoas. Entendeu aí a questão? Bom, aí vem a pergunta: o perito, ele é competente para interpretar a ciência? Lógico que é, pessoal. Lógico que é. Por quê? Bom, a ciência é da sua área, tá? Se você é um perito engenheiro eletricista, no meu caso, eu sou competente para interpretar a ciência da área elétrica, mas não sou competente para interpretar, discutir, problematizar as ciências médicas, por exemplo, ciências jurídicas, entendeu? E aí, você problematizar algo que não é sua competência é complicado no meio jurídico. Por quê? Seu laudo vai ser derrubado. Porque o advogado que geralmente perde a causa, né, que foi prejudicado pelo seu parecer, pelo seu laudo, ele vai contestar a sua competência. Excelência, ele acabou de falar sobre medicina aqui, excelência. Ele embasou o laudo num conceito de medicina que ele trouxe, mas ele não é competente, ele é engenheiro. Ele é incompetente para dirimir casos médicos, excelência. Sem contar que utilização indevida de atividade profissional, no que tange a medicina, é crime, tá? Outras áreas já não é, tá? Ainda não. Mas no que tange a medicina é crime.
Então, fique bem esperto, né? Agora, se você adentrar na ciência de outras áreas, como por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas eu posso entrar na ciência, por exemplo, da mecânica. Não é crime, mas eu não sou competente para dizer isso, entendeu? Eu não sou competente para discutir, problematizar e principalmente apresentar um parecer, um laudo para aquilo. Eu estou dizendo isso como exemplo. Eu sou competente porque eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de controle e automação. Eu fiz engenharia civil, mas não terminei. Eu fiz direito, parte do direito também não terminei. Então, assim, nessas que eu me formei, eu sou competente. Na engenharia de controle e automação, eu posso falar sobre mecânica, controle, automação em geral, entendeu? Então, só estava dando o exemplo. O engenheiro eletricista não pode adentrar o conhecimento de outros profissionais, né? Porque ele não estudou sobre aquilo, ele não é formado sobre aquilo. Ele pode, por exemplo, ser chamado se ele tiver conhecimento de causa. Aí na nomeação o juiz vai deixar bem claro, eu estou nomeando um profissional com conhecimento de causa e não um profissional habilitado pelo conselho e formado na área. As partes aceitam um profissional assim, entendeu? E no momento que você for apresentar sua proposta de honorários, deixa bem claro, eu sou um profissional da área elétrica, não sou profissional da área mecânica, porém tenho conhecimento de causa, porque trabalhei tantos anos na concessionária tal, conheço de mecânica automotiva absurdamente, está aqui minha comprovação de todos esses tempos de trabalho, e vocês me aceitam, né? Se as partes aceitarem, não vejo problema. Lógico que existe um mediador ali no meio que vai dizer tudo o que tem que dizer, que é o juiz. Então, se as partes aceitarem e o juiz também aceitar essa questão, pronto, você está aprovado, você pode fazer a perícia. Mas lembre-se, sempre opte por apresentar laudo e não parecer. Traga estudos para comprovar tudo que você disse, tudo que você afirmou dentro do laudo, tá? Não afirme nada monocraticamente, não afirme nada que seja da sua cabeça, única e exclusivamente, tá? A não ser que não tenha nada nas bibliografias espalhadas pelo mundo que fale sobre aquilo. Aí você vai apresentar um estudo novo, no qual você chegou a essa conclusão através dos métodos tal e do desenvolvimento tal e daquela metodologia toda apresentada no laudo. Entendeu? Então agora vem a última pergunta. O perito é competente para problematizar, interpretar e dar um parecer sobre leis, normas? Então, pessoal, o que eu aprendi no direito é que a resposta nunca é sim ou não, é sempre depende. Nesse caso não foge à regra, depende. Se o perito ele é formado em direito, sim, ele vai poder interpretar a lei conforme ele quiser. O advogado ele tem competência para isso, né? Agora, se não for formado, não tem competência para interpretar lei, tá? Porém, o CPC diz que você pode apresentar qualquer coisa que seja da sua área. Você é impedido de dar opiniões fora da sua área, mas se a lei fala sobre a sua área, aí você pode dar a sua opinião, tá? Não quer dizer que você pode dar opinião em todas as leis, não. Você pode dar a sua opinião, a sua interpretação daquela lei ou daquela norma que envolve a sua área de competência, tá? Como, por exemplo, as leis que determinam o salário do perito, do engenheiro, por exemplo. Eu posso falar sobre ela. Eu posso problematizar, citar sobre ela, tá? Por quê? Porque envolve
a minha perícia. E eu posso prestar sugestões técnicas da minha perícia. Eu não posso apresentar sugestões, apresentar parecer que não sejam técnicos. Tá? Agora, se for técnico, se for para dirimir uma dúvida técnica, você pode apresentar sim. E lembrando sempre, existem as outras partes que vão contestar. O advogado do réu, o advogado do autor e o juiz vão analisar a sua sugestão e vão mantê-la ou afastá-la, entendeu? Agora, não tente fazer uma interpretação de uma lei que não esteja envolvido na sua perícia técnica, porque aí já é mais problemático, tá? Então, lembrando, esse vídeo a gente veio com o tema de que o perito é competente para problematizar, interpretar a ciência? A resposta é sim. Mas a ciência da sua área de competência, daquilo que você foi formado, ou daquilo que você tem conhecimento de causa, tá? Você não vai interpretar algo que seja, por exemplo, da área médica, se você não é um médico, entendeu? Lembrando que a lei diz que o uso indevido de atividades profissionais da área médica é crime. As demais não, mas da área médica sim. E o perito é competente para dirimir, para interpretar leis e normas jurídicas? É aquela questão. Depende. Primeiro, o perito é formado em direito? Sim ou não? Se sim, pode. Se não, talvez. A norma, a lei que foi apresentada, que ele está discutindo, que ele está interpretando, envolve a área técnica dele? Como, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista e existe uma lei que define o meu salário. Eu apresento a minha proposta de honorários interpretando a lei do salário dos profissionais de engenharia. E lá eu consigo levantar qual que é o valor da minha hora técnica, fazendo uma interpretação, uma problematização e explicando passo a passo como eu cheguei naquele modelo. Então, eu estou interpretando uma lei que envolve a minha competência técnica, né? E eu estou fazendo isso tecnicamente, eu não estou simplesmente dando um palpite, tá? É uma discussão técnica, tá? Um palpite no boteco, o perito judicial não pode dar. O palpite não. Ele pode interpretar, mas tecnicamente, e se envolver a área de competência dele, que ele esteja trabalhando, atuando ali naquele momento, tá? E normas. Estão cheio de normas aí, normas ABNT, não sei o que, não sei o que. O perito é competente para dirimir, para interpretar as normas? Aí sim eu posso afirmar que sim. Se a norma é da sua área, é a mesma coisa da ciência, porque essa é uma norma científica, não é uma norma jurídica emitida pelos legisladores. É uma norma emitida por um órgão técnico, e aí você tem a competência de interpretar, porque ela é uma questão científica. Você, lembra lá do começo? Você pode interpretar a ciência. E ali não passa de uma norma técnica, norma científica, né? Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Nós discutimos aqui um pouco sobre o perito pode ou não pode interpretar leis, normas e a ciência. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu questionamento, sua pergunta, eu vou responder. E vamos problematizar esse caso, vamos melhorar a nossa área da perícia, né? A perícia, como qualquer área da ciência, ela evolui. E a verdade nem sempre é a mesma de ontem. Com a evolução, muitas verdades podem cair. Então,
a perícia de ontem não é igual à perícia de hoje. Existem casos de perícias sendo reabertas para serem reanalisadas, e porque houve uma modificação na ciência. O que acontece? Houve uma modificação na verdade dos fatos. Antes, a verdade era uma coisa. Por exemplo, vamos dizer que os átomos. Antigamente se conhecia os átomos como compositores de elétrons, prótons e nêutrons, mais nada. Agora já se sabe de que o átomo é divisível em até 9 ou mais partes. Então houve essa modificação, e o que foi no passado uma verdade, agora não é mais. Entendeu? Não quer dizer que o perito naquela época tenha agido de forma errada, não. Ele usou a verdade da época. Por isso que a filosofia do direito fala que a verdade ela varia com a cultura, local e época. Tá? Então, quando for fazer seu laudo, será baseado nessas 3 premissas: cultura, local, ou nacional, depende, ou internacional, geral, época do análise da perícia, e cultura, local e época. Exatamente, cultura, local e época. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Grande abraço e até mais.